Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua paz, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Jesus, que invade os nossos corações. Que invade por completo, Senhor, tudo aquilo que somos. A Tua presença, Senhor. É como um rio de água viva, Jesus. Que não há nada que possa represar isso, Jesus. Mas o Seu rio, Senhor, Ele entra, Ele caminha por todo o corpo. Todos nós somos o corpo, Jesus. E mesmo diante de medos, talvez lá fora, diante de algumas adversidades, algo que poderia nos tirar a paz, nós olhamos para o próprio exemplo daquilo que foi Paulo, o grande apóstolo Paulo, em que um momento ele disse a Deus que tirasse o espinho da carne, algo que lhe incomodava, como tantas coisas que dizemos que incomodamos nós. Mas Deus respondeu a Paulo, revelou a ele: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E é essa graça que está sobre as nossas vidas. É essa graça que invade os nossos corações. É essa graça em que é o nosso alicerce, de fé em fé, a ponto de transbordar-nos, Senhor. Ah, Senhor, nós não éramos merecedores de estar aqui, mas nós estamos. E por isso que nós liberamos todas as nossas vontades para dizer, Senhor, que Tu nunca, nunca, nunca nos deixará. Simplesmente, Senhor, porque nós somos o Seu corpo, nós somos a Sua noiva. E nós sabemos, Senhor, que aqui nós estamos um tempo e que um dia Tu vai despontar nos ares e vai nos buscar, Jesus. E então nós poderemos, Senhor, verdadeiramente sentir o que é estar na Tua presença, Senhor, 24 horas por dia. Sem nada nos tirar da Tua presença, sem nenhum medo, nós experimentaremos disso, Jesus. Por isso que aqui, Jesus, nós sabemos que todas as adversidades, tudo aquilo que vem contra nós, mas nós vamos olhar para a Tua graça, Jesus. E nós vamos ficar firme que Tu nunca nos deixará, Jesus. Nunca vai, jamais, Senhor, estar com a porta fechada. O Senhor jamais vai estar com a janela fechada. O Senhor jamais vai estar com os ouvidos tampados. O Senhor jamais vai estar com a boca fechada para dar um conselho a nós, Jesus.
porque o Senhor é a presença viva dentro de nós. Por isso te exaltamos. Nesse momento você tem a oportunidade de erguer suas mãos em sinal de redenção ao Senhor, e você receber mais da graça dele, mais do poder dele, porque nós não somos merecedores do poder dele, mas mesmo assim ele nos dá. Só depende de nós estarmos disponíveis. Ergue as suas mãos, louve ao Senhor. Comece já a ensaiar para que um dia, da certeza, a única que nós temos é que nós estaremos lá no céu com Ele, adorando Ele para sempre, para toda a eternidade, para sempre. Então adore Ele com essa intensidade, adore Ele por mostrar para todos aqueles que ainda não sabem o quanto é maravilhoso saber que nós adoraremos um Senhor eternamente, por Ele ser o nosso Pai, o nosso Pai. Ergue as suas mãos e continue adorando ao Senhor, porque Ele lançou a semente que foi o Filho dEle, unigênito, para colher uma colheita farta de filhos, que somos todos nós. Então você pode erguer suas mãos e adorar ainda mais ao Senhor, sinal de rendição a Ele. Vestido em glória, está passando por aqui. Sinto o seu perfume, o seu Espírito fluir. Eu sinto, diga ao Senhor que você sente o perfume dEle. Vestido em glória, Veja a glória dEle. está passando. Contemple a glória do Senhor passando por você agora. Contemple. É palpável, basta você aceitar. É palpável. Sinto o seu perfume, o seu Espírito fluir. Jesus majestoso, eu me prostro ante a ti, Cristo glorioso, venha o teu reino aqui. Jesus majestoso, eu me prostro ante a ti, Cristo glorioso, venha o teu reino aqui. Santo, 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 Jesus, santo, Santo, santo. Cante com todo amor ao Senhor. Declare que Ele é santo, Ele quer ouvir sua voz. Santo, 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 Jesus. Santo é o Rei. Santo, Santo, Santo é o Rei. Santo, Santo,
luz eterna, Jesus. venha o teu reino aqui. Jesus, majestoso, Majestoso e formoso, Jesus, Tu eu és. me prostro ante a ti. Sim, Senhor, nós nos rendemos porque Tu és o nosso Deus. Cristo, Tu és a nossa força. glorioso, Oh, sente a glória do Senhor sobre você, querido. o teu Receba mais da glória dele. aqui. Oh, Xaracamba, Laçúria. Pai, obrigado pela Tua glória sobre este lugar, Jesus. Obrigado que a Tua glória, Senhor, encheu este lugar, Senhor. Se pudéssemos todos aqui, Senhor, ver pelos olhos da fé, Senhor, o quão grande é a Sua glória, Senhor. Se pudesse, Senhor, ser representado pela fumaça que nós vemos, Senhor, que é a Tua glória neste lugar, Jesus. Ninguém, Senhor, ficará, Senhor, sem receber essa glória, Jesus. Xaracamba, laçuri, anda, laçuri, me anda. Oh, Jesus. Oh, Jesus, como é bom, Senhor, sentir, Senhor, o Teu poder todos os dias das nossas vidas. Como é sentir, Senhor, o que é estar na Tua presença verdadeira, Senhor. Simplesmente, Senhor, porque nos ama, Senhor. Simplesmente, Senhor, porque somos Seus filhos amados, Jesus. Ah, Senhor, só depende de nós estarmos cada dia mais e mais renunciando nossas vontades, renunciando os nossos desejos, simplesmente para a Tua glória preencher, Jesus. Oh Pai, obrigado pela Tua paz, Jesus. Obrigado pela Tua glória, Jesus. Obrigado, Jesus. Xaracanda, laçúria. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Amém. Quantos sentem a glória do Senhor sobre este lugar? Diga amém. Diga eu sinto. E eu quero mais. Então, eu tenho certeza que você sabe que está cheia da glória do Senhor, e seu irmão também. Então você vai dar um abraço no seu irmão aí, para resplandecer a glória ainda mais. Dá um abraço no seu irmão e diga: a glória do Senhor está sobre a sua vida. A glória do Senhor está sobre a sua vida. A glória do Senhor está sobre a sua vida, de todos vocês. Amém? A glória do Senhor está sobre este lugar. A glória do Senhor está sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode estar trazendo aqui à frente, honrando ao Senhor com as suas primícias, lançando a semente no gasofilaço, com a certeza de que quando você lança a semente no gasofilaço, você dá as costas para a semente, mas você fica de frente para a colheita. E é uma colheita muito farta, que nós sabemos, de 30, 60 e 100. Só basta o ânimo que você se levanta do seu lugar, a fé exercitada pela oferta, ao lançar sobre esse gasofilaço, e então se encherão os nossos lagares, os nossos celeiros, e nós verdadeiramente poderemos testemunhar cada dia mais e mais o quanto que o Senhor é fiel às nossas vidas. Ele sempre será fiel. Basta nós queremos crer, basta nós aceitarmos o crer. Amém? Fecha seus olhos. Pai, te louvamos por cada um que se levantou, Senhor, essa noite e lançou sua semente no gasofilaço, meu Pai, com a certeza de uma colheita, Senhor, em terra boa, meu Pai. Como a Tua palavra diz que aquilo que é plantado em terra boa, Senhor, ela vai ser germinada, vai crescer, Senhor, e dar grandes frutos, meu Pai. E cada um que se levantou com essa certeza, de todo o coração, lançando essa semente. Pai, aquele que por um motivo ou outro não pôde cooperar com a sua casa, mas sentiu um desejo intenso no coração, de se levantar e vir à frente, que receba na mesma proporção, Senhor,
para numa próxima oportunidade, possa também ser fiel com a sua casa, Pai. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Dá honra ao seu nome, Jesus. Aleluias. Amém. Olha para o Senhor e fala assim: que bom que você está aqui. Amém. Como é bom nós estarmos reunidos em família, né? Família Sal da Terra de Primavera do Leste, né? Porque nós somos uma família em Cristo, né? Louvamos a Deus todos os dias por cada um de vocês que se assenta aqui nas cadeiras, aqueles que também hoje não puderam comparecer também, louvamos a Deus pela vida de cada um desses que não vieram, mas sabemos que teve algum motivo em especial, mas eu tenho a certeza que está no mesmo corpo, na mesma unção, e recebe também, amém? O Senhor me tocou uma palavra essa noite, eu gostaria de dividir com os irmãos. Queria que você abrisse a palavra lá em Mateus, no capítulo 18, Mateus 18. Antes que eu me esqueça, eu trago o abraço do pastor Eli, da pastora Viviane, tá? Estão em Rondonópolis, não puderam estar aqui hoje, mas estão no mesmo espírito, amém? Mateus, no capítulo 18, nós vamos meditar essa noite sobre algo fundamental, algo extremamente importante, a vida de todo cristão, a vida daqueles que realmente aceitam a Jesus como seu único e exclusivo Salvador, e passam a comungar de todas as bênçãos, de todo o poder que há em Deus sobre as nossas vidas. E quando nós passamos a receber essa fé, a exercitar essa fé sobre as nossas vidas, nós passamos a ter também alguns obstáculos, algumas situações, porque como diz a palavra do Senhor, quando nós aceitamos a Jesus, claro que sempre terá montes e vales, mas muitas das vezes, algumas coisas nós não percebemos que neutralizam o receber verdadeiro do poder de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes recebemos uma proporção do poder de Deus sobre as nossas vidas, do poder da mudança, do poder da transformação, da regeneração sobre as nossas vidas, mas depois de um tempo acontecem algumas situações em que nos afastam de verdadeiramente receber. E o que nós vamos meditar essa noite é um desses fatores que impedem nós de recebermos verdadeiramente o amor de Deus. Recebemos verdadeiramente a graça de Deus. Recebemos verdadeiramente os dons espirituais. Porque às vezes recebemos os dons espirituais, mas muitas vezes eles não se manifestam da forma que Deus gostaria que manifestasse nas nossas vidas, pelo fato que temos algumas circunstâncias dentro de nós, em que nos impede que o Espírito Santo ele possa trabalhar mais. É como se você imaginasse um rio, e ele fluísse aquele rio, e de repente ele encontrasse um buraco gigante, e ali a água caísse. Só que a água cair, existisse uma grande parede, que começasse a represar aquela água. Então veja, o rio ele pode estar vindo do mar, uma grande correnteza, com toda a força, ele vem, mas de repente quando ele chega, ele bate naquele muro, ele bate naquela parede, ele não consegue mais fluir, ele não consegue mais dar continuidade daquela força das ondas. E na vida espiritual não é diferente. Quando nós conhecemos a Cristo, nós cremos numa mudança de vida, nós cremos num aperfeiçoamento de vida, e muitas das vezes, quando nós começamos a praticar tudo aquilo, os princípios que estão estabelecidos pela a nossa igreja, Sal da Terra, e começamos a orar em língua, começamos a jejuar, começamos a obedecer todos os princípios estabelecidos, mas depois de algum tempo, algo nos para, algo nos tira as ondas, algo nos tira o mover, porque a onda ela é representada como o mover de Deus nas nossas vidas. E eu queria compartilhar com você, aqui no capítulo de Mateus, no capítulo 18,
no versículo 23, diz assim: por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seus servos. A todo momento que Jesus queria explicar algo aos seus discípulos e a todas as pessoas que o seguiam, ele sempre procurava representar de forma de parábola para que todos pudessem entender. E ele sempre comparava que o reino do céu é semelhante a algo. E veja que ele inicia aqui essa parábola exatamente dizendo isso. Em seguida ele diz: e começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Só para você ter uma ideia do que é 10.000 talentos. Talvez no seu coração você pensa 10.000 reais. Isso representaria uma dívida impagável. Porque se fosse calcular aquilo que é um talento, ele daria quase cerca de 300 e poucas toneladas de prata. Ou seja, uma dívida impagável. Então este homem aqui que Jesus representou, ele tinha uma dívida impagável naquele momento. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrou-se, implorava dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Nesse primeiro momento que nós meditamos aqui nessa palavra, nós observamos a respeito deste homem, em que Jesus assim demonstrou a respeito da vida dele. Veja que ele tinha uma dívida impagável, e ele chegando diante do seu senhor, quando ele viu que foi determinado que seria tirado o que ele tinha de maior valor, que era a sua família, ele implorou para que a dívida fosse perdoada, ou para que houvesse uma misericórdia, para que ele pudesse parcelar a dívida de alguma forma, mas que ele pudesse pagar, e não assim fosse punido. Se nós fôssemos representar a respeito de uma dívida impagável, essa dívida impagável é exatamente a nossa salvação. Se fôssemos verdadeiramente entendermos a respeito de algo que nós nunca poderíamos pagar, é exatamente aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância, para que nós pudéssemos ter a salvação eterna, para que fôssemos resgatados do sequestro que o inimigo de nossas almas tinha feito no passado, lá na época de Adão, e tinha que ser um homem perfeito, sem pecados. E como sabemos, não existia nenhum homem dessa forma. E então, Deus mandou o seu filho. Foi a única forma de haver um resgate, se fazer homem e assim resgatar. Essa dívida ela é tão alta para nós, simplesmente, que só o fato de sermos considerados salvos, de recebermos a Jesus como Salvador, de entendermos a porção de Deus nas nossas vidas, do quanto que é importante a salvação, já é suficiente para nunca mais nós sairmos da presença de Deus. Porque foi algo impagável. Olhe para o seu irmão e fala assim: foi algo impagável. Olhe para o seu irmão e diga assim: não tem como você pagar. Jamais. Olhe para o seu irmão e fala assim: ele perdoou você por algo que não tinha perdão. Aleluia. E é exatamente sobre isso que essa noite o Senhor nos colocou no coração, a falar a respeito do perdão. O perdão é algo em que, para que nós possamos verdadeiramente vivermos dentro do poder de Deus, ele é fundamental para que esteja dentro do nosso coração. E veja que este homem, ele, naquele momento que foi apresentado diante do seu senhor, ele jamais poderia pagar aquela dívida. Mas aquele senhor o perdoou. Como nós vemos a seguir nos próximos versículos, ele perdoou aquela dívida. E assim foi conosco. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos perdoou. Nós não éramos merecedores. Diga assim: eu não era merecedor. E mesmo assim o Senhor te perdoou. Querido, entenda, eu quero que você entenda essa noite, Deus está revelando no seu coração, para que você possa entender que nós nunca fomos merecedores de perdão. Mas eu sei, pastor, eu sei que nós nunca fomos merecedores de perdão, mas nós temos que entender o que isso significa dentro de nós.
a respeito do perdão. Então, muitas das vezes, no nosso dia a dia, encontramos situações em que precisamos perdoar. Encontramos situações em que alguém nos trai. Encontramos situações em que alguém fere os nossos princípios, aquilo que nós entendemos como base familiar. E muitas das vezes, a maioria das vezes, melhor dizendo, a maioria das vezes, são as pessoas que nós menos esperamos que nos traímos, que quando nos trai, verdadeiramente nasce o rancor dentro de nós. De uma forma que nos impede de estarmos na presença de Deus. Às vezes nós não reconhecemos o quanto isso está nos impedindo de verdadeiramente estar na presença de Deus. E na maioria das vezes nós não percebemos. E nós não entendemos o que é um perdão verdadeiro. Pastor, como que eu vou esquecer o que fulano fez para mim? Ele fez uma traição impagável. Ele fez algo que eu nunca vou me esquecer. Nenhum momento eu disse para você que é para você esquecer. E nunca vou te dizer. Mas vou te dizer que você pode até lembrar disso. Mas você tem que se lembrar de uma forma que isso não te doa mais. Outro dia eu refletia sobre isso. Deus colocou no meu coração. E eu tenho uma cicatriz na minha perna. E que eu me lembro que foi porque eu estava brincando quando eu era criança. E eu tenho essa cicatriz. E naquilo, um dia o meu filho, vendo aquela cicatriz, ele me perguntou o que era aquilo. E eu expliquei para ele o que tinha acontecido. Naquele momento o Espírito Santo revelou o meu coração. Porque ele mesmo perguntou para mim, pai, ainda dói? Eu falei, não filho, não dói mais. Está aqui, mas não dói mais. A cicatriz, querido, ela pode estar ali. Você sabe o que aconteceu no passado, mas ela não pode mais doer em você. Porque o Espírito Santo, ele trata você de uma forma em que aquilo não mais vai doer. O Espírito Santo, ele alicerça o seu coração de uma forma em que aquilo não será mais algo que vai te derrubar, que vai te destruir. Mesmo que tenha sido uma palavra que possa ter ferido você de uma forma que você achou que jamais você poderia liberar o perdão. Uma vez eu ouvi o pastor David falando exatamente sobre isso. Que o perdão é uma condição de simplesmente de você querer perdoar, é uma decisão. No momento que você decide perdoar, você simplesmente decide e aquela cicatriz ela pode ficar lá, mas ela não vai mais fazer efeito para você. Ela não vai mais ter valor para você. Ela não vai mais mudar a circunstância que você está vivendo. Ela não vai mais te paralisar. Se você buscar na história a vida de José, tudo aquilo que ele passou com os irmãos dele, era a casa dele que ele passou. Ele foi traído pelos irmãos, por ciúme. Ele foi traído. Mas no momento em que ele poderia se vingar, no momento em que ele poderia guardar rancor, ele demonstrou todo o amor. E Deus transformou aquilo que foi uma traição na vida dele, em bênção na vida dele. E transformou aquilo que parecia que seria uma maldição na vida dele, no momento que ele foi traído pelos próprios irmãos por ciúme, em bênção na vida dele. E é exatamente isso que o Senhor está te falando essa noite. Não importa a situação que você passou, importa que hoje você tem um coração transformado pelo Espírito Santo. Importa que hoje as situações que passaram no seu coração, elas não mais terão efeito. Veja que no próximo versículo seguinte, nós vemos aqui, no versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocando, e dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogando-lhe, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis antes, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Veja, ele recebeu o perdão de uma dívida impagável. E ao ele encontrar com alguém que lhe devia muito, muito, muito pouco perto daquilo que ele foi perdoado, ele não perdoou. O que o Senhor está te perguntando essa noite é que a salvação que o Senhor lançou sobre a sua vida, do perdão dele sobre o seu coração, você tem perdoado na mesma proporção?
Você tem liberado o perdão independente da circunstância? Ou será que isso tem te corroído? Será que isso tem paralisado? Será que isso tem tirado você do tempo de falar em línguas? Será que isso tem te paralisado a ponto de você não poder mais jejuar? Será que isso tem paralisado você a ponto de diminuir o quanto que você tem meditado da palavra? Será que isso tem te diminuído o quanto que você tem confessado a palavra? Tudo isso são formas que o inimigo sabe que ele tem para paralisar a sua vida espiritual. E ele lança mágoas dentro de você a um ponto que você não possa mais ter comunhão com ninguém. Porque qualquer pessoa que se aproxima de você, você acha que aquela pessoa vai te trair como a outra te traiu. Qualquer pessoa que se aproxima de você com a mesma intenção, você acha que vai acontecer a mesma coisa. Até familiares seu, parece que aquele familiar seu que um dia você nunca mais conseguiu perdoar ele. Parece que quando alguém fala dele, você até aceita falar, mas o seu coração se corrói por dentro porque você tem uma opinião sobre ele. Agora, a pergunta que sempre eu faço: como será que Deus me vê todos os dias? Mesmo eu sendo pecador, mesmo eu errando, mesmo eu tropeçando, quantas vezes errei, quantas vezes tropecei, mas o Senhor, eu sei que Ele me olha com um amor tão maravilhoso, em que Ele me perdoa de novo. Porque quando perguntaram a Jesus, Pedro, aqui um pouco acima, Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes tinha que ser perdoado o irmão? E ele disse, apenas simbolicamente, aqui no versículo 22, capítulo 18 ainda, versículo 22, um pouco à frente, um pouco acima. Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Deus não disse que só tem que perdoar 490 vezes. Já pensou se Deus ficasse aqui? Espera aí. Irmão Luiz, você está com 488 vezes. Só tem mais 2 vezes. Se você passar dessas 2 vezes, acabou para você. Não. Jesus sempre perdoa. Jesus sempre ama. Jesus sempre passa em cima da circunstância. Jesus sempre passa acima da mágoa. E é assim que o Senhor tem te pedido para que você seja. Que o seu coração esteja aberto a perdoar todos os dias. Porque o seu coração vai encontrar todos os dias situações em que poderão se guardar mágoas. Mas o seu coração todos os dias ele tem que estar aberto a perdoar. Todos os dias o seu coração tem que estar aberto a tirar o rancor que tem. Todos os dias o inimigo pode criar situações em que tenta te parar. Abra lá em Marcos no capítulo, só confirmar, capítulo 11. Marcos capítulo 11. Quem achou, diga: eu perdoo. Eu amo. Amém. Versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que estais nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Isso é forte também. Até o dízimo, a oferta, o que Deus trata a respeito disso? Se tem algo no seu coração, primeiro você guarda o dinheiro no seu bolso, você vai lá, se conserta com o seu irmão, depois você vem lançar aqui no gasofilaço. Até isso Deus ensina. Do quanto é importante o perdão, do quanto Ele sabe que o perdão faz a diferença nas nossas vidas. Do quanto o perdão destrói as nossas vidas. Porque o perdão, ele prende não só você. A falta dele, ele aniquila não só você, mas aniquila a outra pessoa junto. E ele não aniquila só a outra pessoa, ele aniquila você também. Vocês dois ficam presos com aquilo, enquanto você não liberar, não haver o perdão, ele não vai poder ter aquilo que Deus tem para a vida dele. E enquanto você não liberar o perdão, você não vai receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas pastor, o que aconteceu comigo foi muito grave. Se eu for te contar tudo que já aconteceu na minha vida, eu acho que uma noite é pouco. Mas o meu coração sempre está pronto a perdoar. E eu também, mas eu fui caluniado. Na outra igreja que eu estava, eu fui caluniado. Eu fui enganado. Eu já ouvi tantas coisas a esse respeito. Posso dizer que eu já passei por tudo isso.
Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida cristã, são quase 40 anos, eu falo isso não por orgulho de religiosidade, mas falo isso por orgulho de ter um Deus que me ama. Isso eu tenho, eu amo muito, sou muito feliz por ter um Deus que me ama. E se tem algo que eu aprendi no decorrer de todos esses anos da minha caminhada em Deus, foi que o meu coração ele tem que estar limpo todos os dias. Que todas as manhãs, quando eu levanto da minha cama, eu tenho que estar com o coração limpo de novo. Que todas as noites que eu vou dormir, o meu coração tem que estar limpo para que eu possa dormir. Que todos os dias que eu vou ao meu trabalho, eu tenho que estar com o meu coração limpo. Eu não posso estar com o coração sujo. Porque se eu estou com o coração sujo, a bênção do Senhor, a glória dele, não vai estar sobre mim. Mas se eu estou com o coração pronto de novo a ser traído, pronto de novo para ser enganado, pronto de novo para ser, talvez, palavras ofensivas, talvez por ser caluniado, talvez por tantas coisas. Eu lembro de uma história que contavam que um homem uma vez estragou o carro, furou o pneu, e ele precisava de um macaco. Estava sem macaco no carro. E então, ele de repente procurou o macaco e não encontrou no carro. Aí ele viu uma casinha lá em cima, numa colina, e tinha uma outra pessoa com ele, e ele disse, eu vou lá, pedir um macaco emprestado, que eu sei que tem um carro lá, ele deve ter um macaco para me emprestar. Aí ele deu 2 passos para frente e falou, mas ele nem me conhece, provavelmente ele não vai me emprestar esse macaco. Eu não vou lá buscar esse macaco não. Aí de repente ele falou, não, eu vou, mesmo assim eu vou. E ele tentou assim durante umas 20 vezes, ele ia e voltava e dizia, eu acho que ele não vai me emprestar, por algum motivo ele dizia. E aí, então ele decidiu subir de uma vez, e quando ele subiu aquela colina, ele chegou na porta da casa, o homem abriu a porta e falou, bom dia. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ele disse, pode ficar com seu macaco que eu não quero. Por que ele disse isso? Porque o coração dele já estava sujo com aquilo que ele nem tinha recebido ainda. Ele já tinha uma expectativa negativa daquilo que viria para ele. E ele nem sequer tentou. Mas ele próprio destruiu a bênção que seria dele emprestar o macaco para ele. E isso não é diferente da vida espiritual. Se nós não estamos com o coração sempre limpo a perdoar, nós não saberemos o que Deus nos reserva para as nossas vidas. Se nós não estamos com o coração sempre pronto a anular o passado, nós não saberemos o que Deus reserva para as nossas vidas no futuro. E então às vezes perguntarei, mas já faz 15 anos que eu sou cristão, já faz tanto tempo que eu vou à casa do Senhor, já faz tanto tempo que eu conheço, que eu falo em línguas, às vezes meia hora, 15 minutos. Mas o Espírito Santo precisa tratar você de uma forma em que o seu coração tem que estar limpo todos os dias. O seu coração tem que estar aberto a receber o que há de melhor para Deus todos os dias, independente da circunstância. Eu lembro uma vez que tinha uma irmã na igreja, ela congregava com a gente, e sempre que falo de perdão, esse testemunho vem na minha mente. E ela era até tecladista da igreja, uma pessoa atuante. E ela tinha um problema no casamento dela, que de todas as formas, nós dávamos assessoria para ela, mas sempre tinha um problema. E ela nunca se abriu com ninguém a respeito da vida dela. O que aconteceu no passado. Ela só dizia uma coisa, minha mãe me feriu muito, mas eu já perdoei. Graças a Deus, já faz tantos anos isso, mas eu já perdoei, não tem mais nada não. Até que um dia, a mãe dela veio visitar ela na cidade. E quando, eu nem sabendo que ela viria, quando foi ali para umas, acho que era 1h da manhã, o esposo dela me liga e pedindo ajuda. Que estava acontecendo um problema lá na casa deles. E eu fui até a casa. Chegando lá, eu encontrei ela em desespero, chorando muito, aos prantos. A mãe dela chorando aos prantos. E então eu fui saber o que acontecia. E ela disse que ela, quando ela era jovem, ela tinha sofrido abuso, pelo fato da mãe dela ter gostado de um outro homem, fugido de casa e deixado ela com 9 anos, uma outra filha com 10 e um outro com 11. O pai, quando chegou em casa, para surpresa, não tinha ela em casa e um bilhete só. E ele, com raiva dos filhos, querer se vingar da mãe, lá em Cuiabá. Ele jogou os filhos para a rua. Altas horas da noite. E então ela foi estuprada. E ela depois foi achada pelos tios, continuou sendo criada pelos tios, mas ela não conseguia perdoar a mãe dela. Mas ela enterrou aquele defunto tão fundo dentro dela,
que ela não queria mais desenterrar por nada, e ela dizia que tinha perdoado, mas ela não tinha perdoado. Somente no momento em que ela ficou de frente para a mãe dela, é que verdadeiramente ela pôde receber o perdão e dar o perdão para a mãe dela. E então eles se perdoaram. E eu me lembro bem que depois daquele acontecimento, a vida dela ministerial, até CD ela gravou, de tanto que Deus trabalhou na vida dela, de tanto que Deus fez na vida dela. Isso tudo pode acontecer com você, com o passado. Muitas coisas às vezes podem ter acontecido com você, que você acha que perdoou, que você acha que liberou, mas você não liberou. O que o Senhor essa noite está te dizendo, que independente da circunstância, você tem que deixar o Espírito Santo tratar o seu coração, a ponto de você não mais sofrer com aquela mágoa que você passou no passado. Mas com a certeza que o Senhor é contigo, que independente da circunstância, o Senhor te ama, independente da situação, o Senhor te perdoou. Mesmo você não sendo merecedor, Ele te deu a salvação, e esse perdão, Ele também quer que você dê àqueles que estão à sua volta. Olha para o seu irmão e fala assim: eu amo você, meu irmão. Eu acho que ele quer ouvir de novo, ele não escuta isso todo dia. Eu amo você. Amém? Todos nós aqui somos o que? O corpo de Cristo, e nos amamos. E independente da situação, da circunstância, nós temos uma certeza de que a mão sozinha nada pode fazer, que o corpo sozinho nada pode fazer, que o pé sozinho nada pode fazer, mas se eu cortar o pé fora, vai me fazer muita falta. Então nós temos que amar sim. Você tem que amar seu esposo, perdoar aquilo que foi do passado. Você tem que amar sim as pessoas aqui da igreja, mesmo, independente da situação que você passou, você tem que aprender a amar cada dia mais. Você tem que amar sim os seus pais, independente da situação que você passou no passado. Você tem que aprender a amá-los pelo aquilo que você é, e não por aquilo que ele pode oferecer. Mas, pastor, ele é uma pessoa difícil, ela é uma pessoa difícil. Mas ame por aquilo que você é. Por aquilo que você é, por aquilo que Jesus depositou na sua vida, e não por aquilo que ela pode te oferecer. Aí então você verdadeiramente vai ter um coração segundo o coração de Deus. Um coração de adorador. Um coração de quem fala verdadeiramente em línguas. Que passa tempos sendo tratado pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo essa noite está te dizendo é que há muito tempo ele queria tratar algumas coisinhas que ficaram aí no seu coração. Mas essa noite Ele está tratando. E não há nada mais que vai tirar a sua paz. Porque o Senhor sela o perdão no seu coração. Como é bom e agradável. Lá no Salmo 133. Viverem unidos irmãos. Irmãos são todos. É a sua casa, a sua família. É os irmãos aqui da igreja. É o pessoal do seu trabalho. Por que será que Deus revelou isso a Davi? Eu sei todo o histórico, porque que Davi naquele momento escreveu aquele salmo. Mas eu tenho certeza que Deus revelou por um motivo. Porque Ele queria deixar estabelecido para nós verdadeiramente o que é viver no amor do Espírito. Fica de pé nesse momento. Perdão, você talvez já falou muitas vezes. É fácil falar para quem não sentiu. É fácil falar para quem não passou pelo que eu passei. Mas eu posso te dizer que você nunca vai conseguir passar o que Cristo passou. E Ele te perdoou. Ele morreu por você. E Ele deu a salvação por você. E Ele essa noite, Ele só está pedindo algo de você. Que você tenha um coração segundo Ele. Que você possa amar as pessoas não por aquilo que ela pode oferecer. Talvez ela pode ser uma pessoa difícil lá no seu trabalho. Uma pessoa, como dizem por aí, intragável. Uma pessoa complicada, dura com as palavras. Mas não ame ela por aquilo que ela oferece. Porque senão a circunstância novamente vai deixar você com ódio dela, com raiva dela, com rancor dela.
Mas ame ela por aquilo que você é, por aquilo que Deus fez na sua vida, pelo tempo que você passa falando em línguas. Ame ela por isso. Ame ela pela salvação que Deus te deu. Que a salvação é a mesma que ofereceu a ele também. Já pensou se acontecesse igual esse servo? Por que Jesus comparou com esse servo? Para que nós entendêssemos que todas as vezes que nós não quiséssemos perdoar alguma dívida, algum medo, algum rancor, alguma situação que foi causada por nós, nós nos lembrássemos: eu não quero ser igual aquele servo que pegou na garganta do outro que queria receber. Mas eu quero ser verdadeiramente um servo como Cristo foi, que perdoa independente da circunstância. O que o Senhor essa noite está lançando no seu coração é a semente do perdão. E é um perdão genuíno como Ele fez para nós. Ele não se cansa de te perdoar. Então nós nunca vamos nos cansar de perdoar aquele que é necessário. Nunca, 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 nunca ame alguém por aquilo que ele oferece, porque um dia ele pode ser falho. Pode ser o pastor Erli, pode ser eu, pode ser o pastor Célio, pode ser o David Robson, pode ser quem for, qualquer dos pastores, pode ser qualquer irmão que está aí ao seu lado. Olha para o seu irmão aí, está vendo? Ele é um homem igual a você. Você está vendo? Olha para o irmão, olha para ele. Ele é um homem, uma mulher igual a você, igualzinho, veja. Ele tem limitação. Sim, ele tem limitação, às vezes ele fala algumas coisas que ele não queria ter falado, mas ele fala, porque ele é humano. Isso significa que nós somos homens. Mas o mais importante é que todos nós temos somente um modelo, porque nós somos exemplos. Todos aqueles ali da palavra de Deus foram somente exemplos, mas Jesus foi o modelo. E é esse modelo que nós temos que seguir. É esse modelo que nós temos que olhar. É esse modelo que nós temos que querer viver. Então a partir de hoje o Senhor quer lançar no seu coração um amor genuíno, um amor puro. O Senhor está arrancando todas as máculas do passado, tudo aquilo que te impedia verdadeiramente de liberar o perdão a ponto de você poder dizer: Senhor, eu sirvo verdadeiramente. Eu posso falar em línguas 24 horas por dia agora, porque nada mais vai me impedir de liberar o perdão para alguém. Porque eu jamais vou ser como aquele servo. Fecha seus olhos. Pai, seus filhos aqui estão, Jesus. Eu quero agora neste momento arrancar, Senhor, em teu nome, toda a mágoa do passado, todo medo de perdoar, todo desejo de vingança. Pai, nós sabemos que quando perdoamos, uma porta grande e aberta, como Paulo dizia, de oportunidade se abre. E é isso, Senhor, que cada um aqui quer viver, Jesus. Nós ligamos ao céu, Senhor, temos um coração segundo o teu coração, Jesus. Um coração igual ao teu, disposto a obedecer, disposto a perdoar, disposto a simplesmente tomar a decisão de perdoar. É isso que nós queremos viver, Jesus. Nós não mais vamos olhar para o nosso irmão, Senhor, por aquilo que ele oferece, mas por aquilo que eu sou, Jesus. E eu sou, Senhor, um coração segundo o seu, Jesus. E por isso eu perdoo e eu amo o meu irmão, Jesus. Independente da circunstância, eu amo o meu irmão. Pai, nós te agradecemos por esse perdão dentro de cada um aqui, Jesus. Nós te louvamos porque sabemos que veio diretamente do teu trono, Pai. E cada um aqui está livre, 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 livre. O Senhor está te liberando agora, querido. Você está livre, libera essa pessoa. Livre, 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 livre. Seja livre, completamente livre. Livre, o seu coração agora está sendo aberto. Livre, livre pelo poder do Espírito. Xaracambarassuri canta, tecabalassúria. Oh, o Espírito Santo essa noite limpa o seu coração. E você vai entender que muitas vitórias que você tanto queria, que você tanto buscava, só não aconteceu porque não havia essa liberação. Mas essa noite está sendo liberado para viver o amor de Cristo, a unidade de Cristo, um coração segundo Cristo. Oh, Xaracora que surimiando.
Oh, te calabaçura. Eu queria que você agora desse a mão para o seu irmão. Pode dar a mão para o seu irmão. Não fica ninguém sem dar a mão, pode dar. Todos dão a mão, por favor. São seus irmãos aqui. É uma família aqui. Deus disse que ninguém pode servir de forma somente individual a Deus. Porque onde estiver 2 ou mais reunidos, ali sim estarei. E o Senhor está aqui. Então, em unidade da igreja, em unidade da casa dele, da família dele, nós vamos ligar o céu agora para termos um coração restaurado em Cristo. Um coração que não mais vai sofrer qualquer medo de perdoar, qualquer angústia, mas um coração segundo o coração de Cristo. Pai, o teu povo aqui, Jesus, em unidade da tua casa, verdadeiramente libera, Senhor, um coração segundo o seu, Jesus, disposto, Senhor, a perdoar todos os dias. Nós ligamos ao céu, Senhor, um coração regenerado todos os dias. Ao se deitarem todas as noites, terão um coração limpo. Ao se levantarem todos os dias, terão um coração limpo, Jesus. E livre, Senhor, de qualquer mácula, livre de qualquer angústia, livre de qualquer medo, Jesus. Mas tudo o que ocorrer, Senhor, será para provar o quanto o coração é limpo, Jesus. Tudo aquilo do passado que não havia perdão essa noite foi limpo, Jesus. Está liberado, nós lançamos junto com os pecados no mar do esquecimento, Jesus. E não mais terá valor, não mais, Senhor, terá qualquer circunstância que poderá tirar esse perdão dentro de nós, ó Pai. Porque vivemos a Tua palavra, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus. Santo, santo é Seu nome. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Você pode continuar com as mãos dadas, adore ao Senhor com as mãos dadas. A unidade de atos da igreja.